Estou a pensar fazer um ciclo sobre a imprensa livre em Angola, sobretudo em Luanda, que nós sabemos que a imprensa em Angola, para além do boletim geral do governo de Angola, ela só começa em 1866 com o jornal A Civilização da África Portuguesa, dos jornalistas Urbano de Castro e Alfredo de Mantua. Mas verdadeiramente a imprensa dos filhos do país, eu já disse várias vezes, não me canso de repetir o que era filho do país. Filho do país é o filho da terra, aquele indivíduo que nasceu em Angola e que se considera angolense, não é? Que já não se considera português. Na maior parte dos casos eram mestiços, mas nem sempre. A imprensa com filhos do país, essa só vai começar mesmo em 1881, com o jornal O Eco de Angola. Mas lá chegaremos noutra ocasião. Eu ia começar por falar da civilização da África Portuguesa, destes dois portugueses, do Urbano de Castro e do Alfredo de Mantua, mas como colaboradores desse jornal, A Civilização da África Portuguesa, aparecem dois brasileiros que eu penso que é importante destacá-los. São eles o engenheiro Francisco Pereira Dutra e o médico Saturnino de Sousa Oliveira, de que aliás já falámos um bocadinho no episódio anterior, a propósito de Nicolau Água Rosada, e o Saturnino de Sousa Oliveira, que era, desde 1859, bastante jovem, o cônsul brasileiro em Luanda. Nós, na civilização da África Portuguesa, é o nome do jornal, nós vamos ver estes nomes que são homens de vida efêmera, mas que acho que fizeram alguma coisa importante por Angola, e dá para ver como é que um sistema já colonial em Angola os vai tratar. Francisco Pereira Dutra é o autor de uma planta de Luanda, é um engenheiro, autor de uma planta de Luanda. Ela está aqui, neste livro do Pepe Tela, no Luandando, está aqui, a planta do Dutra, está aqui. Ela vai aparecer num ponto maior, espero daqui a pouco já mostrar alguns lugares de Luanda com mais pormenor que ele mostra nesta planta da cidade de Luanda do ano de 1862, do Francisco Pereira Dutra. Ora, o Francisco Pereira Dutra, em 1867, vai morrer misteriosamente. Pouco tempo antes, Pereira Dutra tinha criado em Luanda um liceu. Nós sabemos que o ensino secundário só chega a Angola em 1918. Lá chegaremos. E foi muito graças a um homem que é chamado em Portugal um ditador, que é o Sidónio Pais. Mas lá havemos de chegar. Ainda estamos em 1865. E em 1867 Pereira Dutra morre e o estabelecimento de ensino é encerrado. Chamava-se Liceu de Angola. Não sei onde se localizava em Luanda, mas chamava-se Liceu de Angola. Em 1867, o liceu existia há apenas um ano. Em 1867, o Pereira Dutra é preso, acusado por Augusto Garrido. Já falei aqui também várias vezes do Augusto Garrido, que era um daqueles ex-negreiros, ou negreiro que dizia que já não o era, mas acusa o Pereira Dutra de ser negreiro só porque diz ele que o Pereira Dutra bateu num escravo. Ora, o Pereira Dutra é preso, está há uns meses encarcerado. Aliás, também, pela mesma época, também estavam encarcerados os dois diretores da civilização da África Portuguesa, o Urbano de Castro e o Alfredo de Mantua, que depois são libertados, mas o Dutra não é libertado porque aparece morto no cárcere. E vai lá um médico e o médico diagnostica que ele teve uma gastroenterite. Ora, 2 anos depois da morte misteriosa de Pereira Dutra, dessa estranha gastroenterite, em 1869, um outro brasileiro, agora o Saturnino de Sousa Oliveira, cônsul de Angola, aquele mesmo, repito, que interveio, aliás, para uns, como eu disse no episódio anterior, ele terá instigado Nicolau Água Rosada a ir para o Ambris. Para outros, segundo o meu amigo Fernando Leite Velho, ele terá tentado fazer fugir o Nicolau Água Rosada, uma vez que o governador, que era o Coelho do Amaral, é que andava a persegui-lo. Seja como for, isso marcou muito o Saturnino de Sousa Oliveira, porque o governador Coelho do Amaral não parou de o acusar de traidor por causa das suas relações com o príncipe Nicolau Água Rosada. Ora, o Saturnino de Sousa Oliveira, em 1869, cria também ele um liceu. Desta vez chama Liceu Angolense. Só que este Liceu Angolense, tal como o outro, também é de duração efêmera. Evidentemente, eu estava a saltar
um pouco à frente. Realmente ele fez o liceu em 1869, mas já não era no tempo do governador Coelho do Amaral. Realmente Coelho do Amaral já o acusava. Mas quer no tempo em que ele funda este liceu de duração efêmera, este liceu angolense, em 1869, já é governador, ou pelo menos um pouco antes era governador, e já aparece aqui ao lado a data do governo do comandante, o almirante Batista de Andrade, que já sabemos que tinha ocupado o Quissembo, também disse no episódio anterior. O almirante Batista de Andrade, que mais tarde virei dar o nome à Mutamba, como disse aqui o Manuel da Costa Lobo Cardoso, mas isso ficará para depois. Nunca ninguém chamou a Mutamba Largo Batista de Andrade, toda a gente sempre disse a Mutamba. Pronto, o Batista de Andrade vai incompatibilizar-se com o Saturnino. E porquê? Porque em 1864 vai haver uma epidemia de varíola em 3 bairros, na época museques, portanto bairros na areia, bairros de cubatas, não é? Em Luanda. As autoridades portuguesas, nomeadamente o governador Batista de Andrade e outros, dizem que aquilo é uma simples epidemia de febre amarela causada pelos mosquitos. Dizem febre amarela e tem médicos portugueses também, porventura. Entre eles o médico terá diagnosticado a gastroenterite ao Pereira Dutra. Eles vêm dizer, não, isso é uma simples febre amarela, como podia ser uma simples malária, um simples paludismo. Mas Saturnino diz que não. Saturnino diz que é bexiga, ou seja, que é varíola. Bexiga, tal como ao bairro do Bexiga já no século XX em São Paulo, no Brasil. É varíola, é uma epidemia. Há que ter cuidados. Eu ainda não disse quais são os bairros. Os bairros são numa zona da cidade bem conhecida, hoje quase considerada a Baixa de Luanda. São o Quimbando, o Sangandombe e o Casuno. O Quimbando praticamente é onde atualmente está situado o Chá de Cachimbo. É o Largo do Lumege, que foi, no período colonial, já no século XX, o Largo Afonso Henriques. Foram eles que juntaram dinheiro para erigir a estátua ao rei Afonso Henriques, ali no Largo Afonso Henriques, que hoje se chama Largo do Lumege. Eu creio que é Lunamege e não Lumege, mas enfim. Aqui, este edifício vermelho, é o edifício do Teatro Nacional. Tem estado parado. Mas aqui no Chá de Cachimbo costuma haver um restaurante que tem música ao vivo, animação cultural, bastante engraçado. Estamos no ex-largo Dom Afonso Henriques e nele existia antigamente a estátua desse rei, o primeiro de Portugal. Agora chama-se Largo Lumege. Aqui ainda era o Moceco do Quimbando. Temos depois o Sangandombe. O Sangandombe, aliás, muito falado aqui neste notável romance do Arnaldo Santos, A Casa Velha das Margens, com o poeta Kushishima de Amushima, não é? O mendigo de estima, que faz aquele poema As Belas Sangandombe, debaixo do Muriandombe, vivíamos sonhos morrendo, etc., não é? Viraram mundele o andombe, viraram mundele o andombe, as belas de Sangandombe. Viraram mundele o andombe, as belas de Sangandombe. Xingam seus corpos de sanga, minha sede não se esconde. Trazem panos, fazem banga, caminham modos Mussonde. Caminham modos Mussonde. Ora, esse mesmo Sangandombe, o que é que viria a ser? O Sangandombe viria no século XX, como diz o Costa Lobo Cardoso, a ser chamado Bairro Ferreiras, ou seja, entre a Rua Neves Ferreira e a Rua Álvaro Ferreira, que é a Rua do Congresso do MPLA atualmente. Portanto, esse lugar onde até recentemente teve o arquivo histórico, não é? Ora, o Sangandombe, ao que parece, Sangandombe significa, é alusivo ao facto dos moradores fazerem barro branco, ou seja, caulino branco. Eram oleiros os moradores do Sangandombe. E finalmente o Casuno, que já fica na encosta. Aliás, Casuno tem um nome, o meu amigo Vítor Trindade dá uma interpretação para esse nome, que é respeitável. E já estamos a subir a Rua do Casuno, que nos vai levar da Cidade Baixa para a Cidade Alta. Casuno é uma palavra em quimbundo que quer dizer exasperação, provocação, desafio. Mas parece-me que eu sigo a orientação do Oscar Ribas, quer aqui no Dicionário de Regionalismos Angolanos, quer noutras obras dele. Oscar Ribas diz Casuno, como K é um prefixo que corresponde em português a inho, não é? E zuno é nariz, portanto Casuno significa narizinho.
nariz pequeno. E diz Oscar Ribas, resultou da circunstância de se achar entre duas grandes depressões. E realmente o casuno fica de facto num plano inclinado, não é verdade? Onde já no século XX, 1915, 12, 15 aproximadamente, Norton Matos viria a fazer o Parque Heróis de Chaves, não é? Hoje está lá a Rua do Casuno. À nossa esquerda, a entrada do antigo Parque Heróis de Chaves. Agora chama-se Palmeiras, mas foi quase todo o parque convertido em parque de estacionamento. E Luanda vai ficando assim desprovido de zonas verdes. O parque era uma maravilha, como podemos ver nestas fotos. Ora então, quer o Quimbando, quer o Sangandombe, quer o Casuno, foram, segundo o Saturnino, atingidos por uma epidemia de varíola. Ora, o governador Batista de Andrade, e claro, o Saturnino, inclusive, chegou a escrever um grande relatório sobre isso, a que chamou Relatório Histórico da Epidemia, que graçou em Luanda em 1864, mas as autoridades, começando pelo próprio governador Batista de Andrade, não fizeram nada para salvaguardar os moradores. Fizeram uma coisa que ainda hoje as autoridades de Luanda fazem. Mandaram queimar, enfim, provocaram um incêndio nas cubatas dos 3 bairros e mandaram os moradores para longe. E isto abriu portas a que depois, nos tempos vindouros, Luanda começasse a mudar, começassem a fazer ali bairros do asfalto posteriormente. É por isso que eu poderia quase dizer hoje, que já tivemos aqui um episódio que era Luanda muda no século XVIII, agora Luanda começa a mudar no século XIX. Porquê? Porque se destrói os bairros dos moradores para fazerem coisas novas. Aliás, uma coisa muito parecida com o que tem sido feito no século XXI é a autofagia luandense habitual, não é? No mesmo ano em que publica este seu parecer brilhante como médico acerca da epidemia de varíola nestes 3 bairros, Sangandombe, Casuno e Quimbando, o Saturnino, juntamente com outro brasileiro chamado Manuel Alves de Castro Francina, publicam um livro que intitulam Elementos Gramaticais da Língua Mbundo. Trata-se de uma primeira gramática do quimbundo, a primeira a ser elaborada por autores laicos. Até então eram só elaboradas por eclesiásticos, por padres, não é? Ora, tudo isto leva a que o Saturnino, mesmo sendo cônsul brasileiro, eu não sei qual a atitude do Estado brasileiro perante ele, a verdade é que ele, mesmo sendo cônsul, é transferido para Cambamba como médico facultativo de 2ª classe. E é transferido em 1867. Em 1871, em Cambamba, Saturnino é encontrado morto. Vai lá um médico diagnosticá-lo, e o que é que diagnostica? Gastroenterite. Tal como tinha acontecido com o Dutra. Os brasileiros em Angola morrem todos de gastroenterite. Vão no Casuno e Quimbando, pisam sonhos, pisam lema, com seus meneios Macondê, desfloraram no Semba. Deus gingondos não lhes vê, cacos de vidro me falam, reviram os olhos Mulombe, e tungo que lhe camungo. Reviram os olhos